pela Fundação Saúde Itaú Unibanco. Os trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram durante a fase ativa, cumprindo metas, elevando os lucros e ajudando a transformar o Banco Itaú Unibanco numa potente instituição financeira brasileira, reivindicam a correção dessa injustiça, com o retorno da acessibilidade ao plano de saúde. Esta audiência quer dar visibilidade ao tratamento que a instituição Itaú Unibanco dispensa aos seus trabalhadores aposentados, obrigando muitos a renunciarem ao plano de saúde no período que mais precisam, por não conseguirem arcar com as despesas. O Banco Itaú Unibanco, até o momento, não se sensibilizou ou dispôs a apresentar uma alternativa que garanta o mesmo direito à assistência à saúde que os trabalhadores tinham durante os anos na ativa. Portanto, essa audiência pública quer dar visibilidade à situação e acionar os órgãos públicos de defesa do consumidor para cobrarem do Itaú e das operadoras de plano de saúde envolvidas. Convidamos para compor a mesa o deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino. O senhor Jair Alves dos Santos, dirigente sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Contra a FITUT. A senhora Nathalie Mata de Souza, da Comissão de Aposentados do Itaú Unibanco. O senhor Carlos Augusto Aguiar, do Movimento dos Aposentados Unidos do Itaú. Convidamos a senhora Valesca Pincovai, da Executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e coordenadora da COAI Itaú. Representando a FETEC, a senhora Rosângela Lorenzetti. Nesse momento, passo a palavra ao deputado Luiz Cláudio Marcolino para a sua saudação de abertura desta audiência pública. Tá, bom dia a todas, bom dia a todos. É com imenso prazer que recebemos cada um de vocês aqui na Assembleia Legislativa. Trouxemos aqui alguns dados, algumas informações, até para a gente conversar com vocês. Nós recebemos a denúncia, alguns meses atrás, em relação ao que estava acontecendo em relação ao convênio médico. Acompanhamos aqui algumas ações que vocês fizeram no Ministério Público do Trabalho. Começamos a conversar com as lideranças do movimento sindical e das associações que acompanham a questão do Itaú, até que chegou aqui a audiência pública. O Carlão realizou, Carlão, na semana passada no Rio de Janeiro. Foi muito importante também a audiência pública no Rio, mas eu não conheço todos vocês, uma parte de vocês eu conheço pela minha trajetória como sindicalista, como presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco Região. Fui presidente do Sindicato Bancário de 2004 a 2010, fui secretário-geral, secretário de formação, e sou bancário do Itaú desde 1989. Então, sou colega de vocês também de banco, de empresa. Quem era do SEIC, lembra, a gente estava no SEIC o tempo todo lá, então vocês conhecem pela nossa trajetória. Antes de eu mostrar aqui um pouco como é que está nos outros bancos, eu quero falar um pouco sobre a questão do Itaú. Quando eu estava na presidência do sindicato, nós fizemos uma negociação importante com o banco na época, que foi, nós tínhamos, na época, em torno de 70 operadoras de convênio médicos no Brasil. Em torno de 70 operadoras. Nós tínhamos uma parcela de trabalhadores que não pagava, o plano era gratuito, e outros pagavam um percentual na época de convênio. Quando estava na época do RH, era o Fernando Pérez, nós sentamos lá também com o Marcos Carnielli, que era também o diretor de recursos humanos na época, e conseguimos sentar o movimento sindical do Brasil inteiro, mais a direção do banco, para construir um plano de saúde
né, que era dos trabalhadores, um plano de autogestão. Quando foi construído e estruturado esse plano de autogestão, né, nós fomos o primeiro banco privado, né, a ter um acordo coletivo assinado entre o banco, né, e os trabalhadores, entre os sindicatos, né, para garantir o convênio médico, né, para os trabalhadores bancários do Itaú. Ainda o Unibanco não tinha tido incorporação, era só Banco Itaú na época. Nós reduzimos, né, das 70 operadoras que tinha no Brasil, né, passamos a ter o plano da Fundação aqui em São Paulo, né, passou a ter um plano no Rio, que era da Caberge, né, tinha um plano na Araucária, que era do Paraná, tinha mais um plano em Minas Gerais, onde tinha os bancos estaduais, que também tinham sido privatizados, e o Itaú, né, adquiriu, também teve um plano específico para cada um desses estados. Então, tinha um plano em cada estado. Né, aqui em São Paulo, nós tínhamos o plano da Fundação. Em algumas regiões do estado de São Paulo, nós tínhamos a Unimed, que tinha dificuldade, na época do plano da Fundação, conseguir entrar no interior do estado, então acabou ficando também um convênio, na época, com a Unimed. Nesse período, como eu disse, algumas pessoas não pagavam, passaram a pagar. Então, foi todo um esforço que nós fizemos na época para garantir que tivesse um plano mais unificado. Né, vocês lembram que, na época, tinha uma coparticipação, nós limitamos, inclusive, o valor da coparticipação para quem era do Banco Itaú, para que a gente pudesse pagar, de fato, um valor justo. Né, tínhamos pessoas que eram sozinhos, então pagavam um valor menor. Tinha o pessoal que tinha um grupo familiar, né, tinha um pouco mais de idade, tinha um grupo familiar, então, para quem era da ativa, também tinha ali um limite para não comprometer em demasiado, né, o salário do pessoal da ativa. Só que nesse acordo coletivo, bom, Carlão? Só que nesse acordo coletivo, nessa construção que nós fizemos na época, nós incluímos também nesse acordo coletivo, né, o pessoal, os inativos, os aposentados. Porque o banco está usando o mesmo argumento que ele quer usar agora. Né, falando, mas por lei eu não posso, né, subsidiar o plano dos aposentados. Mas, por muitos anos, nós incluímos dentro do nosso acordo coletivo, né, que os aposentados estavam sendo subsidiados pelo pessoal da ativa. O banco entrava com a contrapartida, mas o que garantia era esse acordo. Então, né, hoje falar que não pode subsidiar, né, que eu falo, ele tá indo contra justamente aquilo que ele assinou alguns anos atrás. Então, eu quis fazer esse preâmbulo primeiro, né, até para trazer para vocês que vocês estarem no plano na época, né, do banco estava vinculado, né, a esse acordo que nós fizemos. Então, se o banco ele quer retomar o processo e para fazer um bom diálogo, é só voltar ao que era antes. É ter esse acordo coletivo assinado, né, entre o movimento sindical no Brasil inteiro, com as associações, automaticamente garante, né, para os aposentados, para os inativos, o direito a um convênio médico com um preço justo. Né? Então, acho que isso que é importante ter isso como referência. Então, já teve esse acordo, foi um acordo assinado, e esse acordo foi, inclusive, né, para melhorar o ambiente, né, de convênios médicos do Brasil. De novo, o banco tinha 70 operadoras funcionando no Brasil. Então, quando nós fizemos na época, né, foi algo bom para o banco também. Né, o banco também foi beneficiado com esse processo da unificação desses planos. Né, quem não pagava, passou a pagar. Eu falo aqui, dou até como referência, que o meu plano na época, eu não pagava pelo plano, eu passei a pagar um valor, na época, de 3,5% do meu salário, para garantir que tivesse também a inclusão de todos os aposentados dentro do plano. Então, nós fizemos o nosso esforço também lá atrás, e, na época, todos vocês estavam na ativa, e a gente que estava, na época, ajudando o subsídio do plano, né, dos aposentados. Então, nada mais justo agora de quem está na ativa também continuar subsidiando e ajudando, porque parte vem, pessoal, mas parte vem da contribuição do banco. E o banco tem condições, até pelo lucro que o banco vem tendo a cada ano, a cada semestre, tem condição de estar absorvendo, né, parte, né, do investimento em relação aos planos de saúde. Então, né, eu quis trazer um pouco essa referência, o Carlão está aqui também, cadê o Carlão, que é da Contraf? Na época, a gente que era o responsável pelo processo da construção desse plano. Está aqui o Jair, que acompanhou na época, várias pessoas estiveram acompanhando esse processo na época, então foi um processo negociado e o banco pode fazê-lo. E mais uma informação. Né, hoje, em 2017, né, foi acertado lá que teve a reforma trabalhista, em 2017, e lá ele coloca, inclusive, que o legislado vale, o negociado vale em relação ao legislado. Se o Itaú está se apequenando, falando que não pode, né, garantir o plano de saúde em virtude da legislação, né, que não permite que ele faça, né, tem uma lei de novembro de 2017, né, que fala que você pode, né, garantir, a partir de uma negociação, ter uma condição melhor do que a lei, então, permite. Então, pode ser feito, sim. Né, eu quero reafirmar isso aqui para vocês.
Então, que o banco traz de forma errônea, porque ele simplesmente não quer acolher os aposentados hoje, pensionistas do Banco Itaú. Então, quero trazer essas informações, né, como preâmbulo, para a gente poder fazer uma boa audiência pública aqui, com certeza, né, cobrar do banco, que é de direito, né, acolher cada uma de vocês. Eu queria mostrar também mais alguns elementos. Pode passar para mim a transparência? Porque o banco está trabalhando, né, quando nós chamamos essa audiência pública, que ele não pode fazê-lo em virtude da lei. Mas quero trazer aqui 3 referências para vocês. A primeira é em relação à Cabesp. Se puder só pedir para ajustar o som só mais um pouco. Está dando para ouvir, não? Tá? Então tá bom. Então eu trazer aqui só uma comparação. Primeiro é o da Cabesp. O da Cabesp, nós pegamos aqui o levantamento. Você tem 2 planos. Um é a contribuição do banco, né, situação da opção por direitos rescisórios. Então, aqui foi o pessoal que, quando teve a incorporação do Banespa, né, pelo Banco Santander, né, uma parte ele continuou, ele fez a opção de manter pela Cabesp, no fundo de pensão também, né, do pessoal do Santander. E nesse processo, então, o banco paga 6% e o trabalhador paga 6% aposentado. A situação 2 é a opção que vai com direitos rescisórios, a pessoa que quis, né, vamos falar, eu vou receber todos os meus direitos trabalhistas, né, que eu tenho, né, e vou sair do banco. Só que ele pode continuar tendo o direito de continuar na Cabesp. E hoje ele paga 12% do benefício, mas ele tem o direito de receber e é um valor menor hoje que o Itaú está praticando. Aí tem o Cabesp Família, né, que aí é um plano individual, que é para ex-associados e ex-beneficiários, familiares até 4º grau por consanguinidade e familiares até o 2º grau por afinidade. Aí nós temos agora o Caixa, a Saúde Caixa. É um plano de saúde dos empregados da Caixa Econômica Federal. Os aposentados é de 3,5% da remuneração básica, mais 480, aí tem os dependentes também. Então, além do aposentado, também tem direito o dependente. É mais 480 por dependente, direto, limitado a 7% da remuneração base. Não é nem um salário total, é só da remuneração base, que é limitado a 7%, para demonstrar também que ele está pagando, né, um valor justo. E tem a coparticipação, que é 30% sobre o valor das despesas do grupo familiar, com contrapartida de 70% da Caixa, limitado a 6,5% da folha. Então, ele vai pegar a folha total, né, do banco, então é o banco também, né, garantindo que o aposentado tenha o direito a ter o plano de saúde. Aí tem os 75 fixos para consultas, né, imposto, e cobrando limitado a um teto de 3.600 por grupo familiar. Então, mesmo assim, o valor que ele paga máximo é de 3.600, no caso da coparticipação. Mas tem direito de estar no convênio médico da Caixa. E da Cacique, que é do Banco do Brasil, né, os aposentados pagam 4% o valor do benefício, né, e o Banco do Brasil paga 4,5% do valor do benefício. Então, né, hoje, tanto o banco entra com uma parte, como, né, o trabalhador entra com uma parte. Então, se mostra, de novo, o banco subsidiando, né, os aposentados do Banco do Brasil. Aí tem os dependentes, aí mais 2% para o primeiro dependente, 0,5% para o segundo dependente e 0,25% para os demais dependentes, limitado a 7,5% então, aqui do valor do benefício. Para mostrar que, além do direito que o aposentado inclui também, né, o pessoal, né, que é dependente da estrutura do plano. Então, esses são praticamente, queria trazer esses 3 bancos para demonstrar que esse argumento que o banco utiliza, que não pode, né, subsidiar, né, que não pode fazer, estou trazendo aqui 3 experiências de bancos hoje, que nós temos hoje no Brasil, né, que já o faz, então o Itaú também tem condição, né, de fazê-lo. Então, eu queria, dito isso, agradecer aqui a composição da mesa. Temos aqui a Rosângela, representando a FETEC, né, o Carlão, que está representando, né, aqui a comissão, né, de aposentados hoje do Banco Itaú, mas o Carlão foi um parceiraço nosso, né, durante quando eu estava como presidente do sindicato na época, diretor do sindicato na época. O Carlão também sempre foi, né, uma liderança forte do Banco Itaú, também na cidade do Rio de Janeiro. A Natalina, parabenizar já pelo esforço, pela mobilização, pelo trabalho que está desenvolvendo. Né, o Jair, que está aqui, a Contraf, né, a Valesca, que está representando, né, os sindicatos bancários. Daqui a pouco a nossa presidenta também vai estar comparecendo aqui à nossa audiência. Mas eu queria fazer também aqui o uso da palavra para questionar a ausência do Banco Itaú. Porque eles foram convidados, né, eu estava falando com a Natalina agora, está aqui, né, o convite que foi feito ao Banco Itaú e à Fundação. Então, tem aqui
né, o convite foi feito, né, para André Lourdes Alves, secretário do Direito Trabalhista. Então, mandamos aqui a resposta, que foi feita por Daniel Pastore. Aí, o que ele responde? Agradecemos imensamente o convite, mas nessa data o Daniel Pastore estará em outro compromisso. Olha o respeito do banco com a gente. Aí nós mandamos também, né, para o Cristiano Lacerda. Cristiano Lacerda agradece imensamente o convite e não conseguirá participar em virtude de compromissos agendados anteriormente, da Fundação Itaú Banco, né, e aqui também o pessoal do banco. Então, eu quero dizer para vocês, né, como eu disse agora, estava falando agora com a Nathalie, né, que, né, como é uma audiência pública, nós temos convites. Né, nessa audiência pública, eu não posso fazer convocação. Então, tem que ser feito convite. Feito o convite, eles podem aceitar ou não. Como eles não se manifestaram para estar presente aqui na nossa audiência, pela Comissão de Administração Pública e Relação ao Trabalho, né, o que nós vamos fazer agora é uma convocação. Aí eles são obrigados, por uma convocação, né, por peso de lei, estar participando, né, de uma audiência que nós vamos estar chamando pela Comissão de Relação ao Trabalho. Então, hoje foi apenas uma convocação, um convite. Eles podem se recusar, como se recusaram a estar aqui presente, mas, a partir dessa audiência pública, faremos uma convocação para que eles possam estar via Administração Pública e Relação ao Trabalho. Então, né, eles tiveram a oportunidade de poder vir aqui dialogar com a gente, né, ouvir aqui os nossos testemunhos, ouvir aqui os nossos argumentos, que é possível o banco continuar, né, ajudando a subsidiar o convênio médico dos aposentados, e eles respondem e não estarão presentes. Então, faremos, a partir daqui, uma convocação para que o banco possa vir aqui e responder para cada um de vocês o motivo pelo qual ele não quer garantir o convênio médico dos aposentados e pensionistas. Então, uma boa audiência pública a todos vocês. Né, espero que, a partir dessa audiência pública, que ela vai estar indo para o Estado inteiro, porque a hora que a gente faz essa audiência pública com você aqui no Estado de São Paulo, ela vai sair no Diário Oficial de amanhã, ela vai estar saindo pela TV Assembleia, praticamente todo o Estado de São Paulo. Né, se o banco não entende, né, que é dialogando que se resolve, né, vai ser como a gente faz também lá no movimento sindical, a pressão que nós vamos ter que fazer. O parlamento é um espaço importante que tem fé pública para cobrar do Banco Itaú, que está escondido, né, atrás aí dos seus lucros, atrás aí das suas cobranças de metas, para quem está nativa hoje e não quer dialogar com quem, de fato, ajudou a construir o banco ao longo desses últimos anos. Então, uma boa audiência pública para todos e todas, e pode contar aqui com o nosso mandato, pode contar com a Assembleia Legislativa, para a gente fortalecer ainda mais a luta de vocês. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer a presença da Lucimara Malaquia, secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e do senhor Carlos Augusto Aguiar, aposentados de Itaú. E gostaria de passar a palavra para Nathalie. De imediato para a senhora Nathalie Mata de Souza. Bom dia a todos. Mais uma vez, a gente já se encontrou na entrada. E bom dia à mesa aqui, né? Cumprimento a todos, ao deputado Luiz Cláudio Marcolino. Agradeço imensamente ter aberto esse espaço para nós, né? A nossa voz de aposentados, ela precisa ser ouvida. A gente não é aposentado alienado. Nós somos aposentados esclarecidos. Nós fomos escolhidos a dedo para trabalhar nesse banco. A gente compõe um contingente que trouxe essa empresa até onde ela está hoje. Ela não está à toa. Ela veio através do nosso esforço. Foram décadas de trabalho. Décadas de trabalho até doentes. A gente nem utilizava o plano de saúde na época que estava na ativa, como agora precisamos utilizar. E aí, depois de você contribuir durante 30, 40 anos, a vida inteira profissional, você aposenta, o que você imagina? A lei, ela permite permanecer vitalício no plano, desde que assuma parte do banco. Muito bem, o que você imagina? Vai dobrar o valor. Você imagina que é mais do que isso? Ninguém imaginava que ia ser 10 vezes o que você pagava na ativa. É um absurdo, um absurdo. Isso daí é um desrespeito. É desrespeito total, é jogar assim para escanteio pessoas que trabalharam, deram sangue e que o momento que mais precisam de um plano, eles se veem nessa situação, tendo que brigar, lutar por um direito. Então, assim, primeiro também, segundo, né, quero agradecer a todos vocês, porque foi difícil, mas a gente conseguiu. Olha a quantidade de pessoas que está aqui com a gente.
Você vê como o problema está pegando para todo mundo. Se não está pegando para alguém, vai pegar ainda. Porque está subindo tanto o valor, ele está descolando tanto, a nossa aposentadoria reajusta lá, sei lá, 3, 4, no máximo 5%. O plano de saúde chegou a 20% de reajuste, gente. Não dá para arcar com uma coisa dessa, é impossível. Então, o que está acontecendo hoje em dia, deputado? O pessoal está saindo do plano. Primeiro tenta fazer downgrade. Eu mesma fiz downgrade já direto, do executivo para o básico. Eu já estou lá numa enfermaria, mas tem que ter um plano, né? A gente respeita e reconhece o SUS. Sabemos que ele é bom, porque não tem país por aí que tem plano como o SUS aqui no Brasil. Só que não dá conta, é muita gente, o Brasil é muito grande. Ele precisa ainda melhorar, crescer para atender todo mundo gratuitamente. Então, a gente precisa de um plano de saúde, é nosso direito. E nós estamos nessa luta não faz pouco tempo, não. Teve até outras ondas de iniciativas, já faz 10 anos, para vocês terem uma ideia. Alguns já devem saber. Depois, o que acontece? Isso que eu queria colocar para vocês. O banco aposta nisso. Esse pessoal daqui a pouco vai esquecer, vai esfriar o movimento, vai ver que não está acontecendo nada. Então, eles vão esquecer, vão abandonar a causa. Foi o que aconteceu há 10 anos. Não vamos agora abandonar essa causa. Agora a gente vai para frente, vai para cima. Nós temos que conseguir esse nosso direito, é nosso direito. E eu quero falar para vocês, que vocês todos, a maioria, acompanhou. Nós não estamos fazendo pouca coisa, não. Olha onde a gente está. Está na Assembleia Legislativa de São Paulo. Já fomos na Assembleia Legislativa do Rio. Estamos querendo, é isso que eu quero até solicitar para o sindicato, para a Contraf, espalhar esse movimento para o Brasil todo, convocar, que todo mundo faça isso, vá atrás dos deputados. A gente tem que ter deputados que nos representem. Os bancários, assim, tem poucos, né? Temos que colocar deputados. Os planos de saúde, as donas desse plano de saúde, eles têm lobby na Assembleia, no Congresso, sei lá onde, tudo legislando em causa própria deles, contra a gente, né? Quando é em causa própria deles. Então, e nós? Nós precisamos também ter gente lá defendendo as nossas reivindicações, o nosso direito, o que nós precisamos. Então, é isso. E graças a Deus, né, agradeço mais uma vez que estamos conseguindo aqui esse espaço, queremos ir para frente. Então, agora, qual que é o nosso próximo passo? Porque no ano passado nós abrimos as denúncias no Ministério Público do Trabalho, no Rio e em São Paulo. O que aconteceu? No final, chegou lá para Brasília, né, teve tentativa de mediação, que o banco, como o deputado falou, não fez nada, não se mexeu. As únicas vezes que apareceu lá para conversar foi para mostrar números, para justificar que na ativa eu subsidio 90% do valor para vocês. Então, vocês já tiveram. Tipo assim, a conversa foi, vocês já tiveram o que tinham que ter. Agora, vocês também querem mais, depois de aposentados? Mais ou menos foi essa o recado. Então, é impossível, não dá para aceitar. Aí nós fomos, o Ministério Público do Trabalho acabou abrindo um inquérito, indo para Brasília, e nesse momento, quem vai explicar melhor é o Carlão, claro que ele é advogado também, ele é nosso colega, né? Ele trabalhou no banco, foi sindicalista, ele une as três coisas. E ele explica melhor a parte jurídica, mas ficou num ponto que, não é do trabalho, aí vocês têm que abrir agora inquérito, ação civil pública no Ministério Público Estadual, civil. Então, é isso que nós vamos fazer. Tudo que falarem, olha, não é aqui comigo, é lá que nós vamos. E nós vamos. Até uma hora a gente conseguir alguma coisa, porque o valor não pode ficar assim. Ele está reajustando demais todo ano, não é só o valor dele. Não é só 10 vezes o que a gente pagava na ativa. A gente pagava na ativa um valor, eu pagava R$500 para 3 pessoas, era eu, meu marido e meu filho, como agregado. Aposentei, me foi apresentada uma conta de 4 mil. Isso daí foi em 2014. Hoje, se eu estivesse no executivo, eu estaria pagando 12 mil. Você acha que dá para pagar com a aposentadoria que a gente ganha 12 mil de plano de saúde? Impossível.
Aí eu fui para o básico e tirei meu filho. Estou eu e meu marido lá no básico. Até quando eu não sei, porque também o básico está 4.200, básico, enfermaria. 4.200 para 2 pessoas. É impossível, né? E o mercado pratica preços iguais ou até menores. A gente sabe que nosso plano é bom. Isso daí a gente não discute. Ele é bom. Ele, comparativamente com os planos do mercado, ele é bom. Mas a gente quer manter a qualidade, que é nosso direito, e queremos também um preço que a gente possa pagar, como sempre pôde. O banco sempre subsidiou. Quando estávamos na ativa, a gente pagava para os aposentados e não sabia. Ninguém sabia que era descontado dele um pouco a mais para subsidiar os da ativa, sabia? Não, nós não sabíamos. Agora que estamos aposentados, chegou a nossa vez, perdemos, né? Tá bom. A gente aqui, mais uma vez, queremos reforçar que queremos abrir uma ação cível no Ministério Público Estadual. E queremos realmente convocar o banco para participar, porque não é possível eles ficarem se ausentando o tempo todo, não comparecendo. Então, é isso. Vamos à luta e a gente vai abrir para votação para ver o apoio de vocês para abrir essa ação cível no Ministério Público Estadual. Tá bom? Obrigado, senhora Nathalie. Passa agora para o Carlos Augusto Aguiar. Carlão, com a palavra. Bom, bom dia a todos. Quero saudar aqui a presença de todos vocês. Isso é um exemplo de luta que o aposentado não está dormindo, né? Ou seja, o aposentado, a gente passa a vida toda lutando, né? Lutando para sobreviver, lutando, enfrentando toda uma conjuntura desfavorável dentro do banco. E a gente esperava que, no final das nossas vidas, né? Ou seja, que o banco fosse olhar um pouco para o aposentado, para aqueles que deram grande parte da sua vida para tornar o Banco Itaú hoje um dos maiores bancos da América Latina, segundo aí as pesquisas. Quero saudar aqui, já começar saudando a mesa toda, né, presente, na pessoa do deputado Luiz Cláudio Marcolino. Conheço o Luiz Cláudio desde 82, se não falo a memória. Eu fui para o sindicato em 91, mas já militava desde 79. E fui conhecer o Luiz Cláudio no sindicato, meu colega de banco, e foi presidente do sindicato, então ele tem um vasto conhecimento da questão que envolve os funcionários do Itaú, tanto ativo quanto aposentado. Então, acho até que ele conhece muito mais a estrutura do que eu. Eu sou mais de estar na linha de frente, na briga, né? O Luiz Cláudio é um cara mais pensativo. Ele pensa mais, ele tem mais, elabora mais. Só passar rapidamente a informação. Nós começamos essa briga, né, essa luta, essa guerra, no meado do ano passado. E vários colegas lá no Rio de Janeiro estavam dizendo que as ações na justiça, ação civil, ganhava na primeira instância, ganhava na segunda, Luiz Cláudio, e aí perdi aqui em Brasília. Perdi em Brasília. E isso aconteceu com vários colegas, inclusive alguns tendo que conseguiram eliminar. Quando chegou em Brasília, ele perdeu o processo e teve que vender carro, pegar empréstimo em banco para poder pagar o rombo que ficou, né, nesse período que ficou aguardando a decisão de Brasília. Aí eu falei assim, gente, eu tenho alguma experiência de Ministério Público do Trabalho, a gente pode tentar lá e tal, eu tenho um entendimento que cabe, já que nós estamos vinculados ao banco, nosso vínculo se dá através da Fundação Itaú Unibanco de Previdência Complementar, independente do plano, CD, PAC e tal, eu sou PAC. E eu acho que dá para a gente fazer na área trabalhista. Aí fizemos uma passeata lá e tal, fizemos um abaixo-assinado e fizemos a denúncia lá no MP. O MP eu não sabia, né, agora que eu fiquei sabendo depois de 20 anos que eu não usava o MP, eu saí do sindicato, me aposentei em 2009, então não militei mais. Esporadicamente eu ia ao sindicato. E aí, naquela época, só abria um procedimento. E, a partir de uns anos para cá,
mudou o sistema, eles abrem 2 procedimentos quando você faz a denúncia. É um procedimento de mediação e o outro é de inquérito. Então, é assim que está funcionando atualmente o Ministério Público do Trabalho. E lá no Rio começou assim, um de mediação e um de inquérito. O de mediação, tivemos 2 negociações com o banco e foram, assim, o banco simplesmente andou para a gente lá, entendeu? Eles não têm proposta para... Eles não estão nem aí pensando no aposentado. Aqui em São Paulo fizemos também a mesma denúncia, né? Ou seja, infelizmente, foram abertos 2 procedimentos, um de mediação e outro de inquérito, só que o de inquérito, o procurador, lá de pronto, ele arquivou o processo. E arquivou, nós entramos com recurso, ele manteve o arquivamento e nós fomos para Brasília. E, paralelamente, a mediação continuou. Tiveram várias negociações. Aí quem pode falar melhor é até o Jair. Houve várias negociações diretamente com o banco, né, com a comissão, não houve avanço, voltou para o MP, tivemos uma negociação muito boa, né, ou seja, o procurador jogou pesado em cima do banco, na tentativa de arrancar algum tipo de proposta, mas foi em vão, não conseguimos avançar na negociação, na mediação. E aí, paralelamente, lá em Brasília, veio a nossa triste decisão lá de Brasília de arquivar o processo aqui de São Paulo. Lá no Rio, como está, também foi arquivado, mas nós estamos com recurso, aguardando o julgamento do recurso. Bom, então essa é a situação. Agora, não houve, é bom o pessoal ter isso em mente, não houve julgamento do processo. O que aconteceu foi o seguinte, o MP, ele entendeu que ele não é o fórum legítimo para apreciar essa demanda. Eles entendem que essa demanda está na área civil, não na área trabalhista. Então, o arquivamento se deu por competência jurisdicional, ou seja, o Ministério Público entendeu que não cabe ao MP do Trabalho apreciar essa demanda. Muito embora eles levaram 1 ano para fazer isso. Incrível isso, levaram 1 ano para poder arquivar o processo. Poderia ter feito logo no início, mas não. Eles levaram 1 ano. Bom, então, esse é o informe. Bom, lá no Rio, nós estamos mobilizando, o pessoal está mobilizado, os aposentados estão mobilizados, e a ideia nossa lá foi aprovado que a Alerj, lá no Rio, através da Comissão de Trabalho também, vai acionar o Ministério Público Estadual, vai chamar o banco para uma negociação também, assim como a que está acontecendo, né? E a ideia também o sindicato, é importante, Luiz Cláudio, e Jair, que está aqui presente, a Contraf, né? Contraf não, a FETEC. Bom, é importante que é o seguinte, que nós não vamos ajuizar a ação. O que a gente pretende é que nós façamos a denúncia e vamos deixar por conta do MP fazer a ação, tomar as providências jurídicas. Tanto a ideia, a nossa sugestão, a nossa proposta é que o sindicato faça a denúncia e também a Alerj lá no Rio e também aqui em São Paulo, que faça a denúncia no MP e nós também estamos estudando a possibilidade dos aposentados também fazer a denúncia no MP. O que vai acontecer? Vai juntar tudo lá. Então, quanto mais entidades fizerem pressão jurídica contra o Banco Itaú, pode ser que a gente consiga, mais lá na frente, sair vitorioso nessa guerra. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar nesse sentido, entendeu? Essa guerra está começando agora, entendeu? E a gente já tivemos alguns passos importantes, né? Tivemos algumas batalhas, mas ela continua, né? Ou seja, não vai terminar aqui. É importante que a gente consiga, como a Nathalie falou, que a gente consiga levar essa luta para o Brasil todo. E aí, Luiz Cláudio, aí, Jair, e a FETEC, é importante que a Contraf abrace essa luta. Nós já temos informações que, em Brasília, a Loraci, lá no Sindicato de Brasília, já informou que provavelmente vamos ter uma audiência pública lá no Congresso. Quem está encaminhando isso é a deputada Érica Cocai, que é do PT. Em Salvador,
já temos informações que o Sindicato de Bancários de Salvador já está tratando do assunto, já está convocando os aposentados, e a ideia também é fazer esta denúncia lá chamar a audiência pública e fazer essa denúncia também no Ministério Público Estadual de Salvador. Estamos fazendo contato com o pessoal de BH, e parece que eles estão já disponíveis para poder fazer organizar os aposentados para que possamos também lá em BH seguir esse rumo que nós estamos seguindo aqui. Mas eu quero enfatizar que o que é mais importante para nós, nesse momento, além de fazer as denúncias no Ministério Público Estadual, é a CONTRAF abraçar essa luta. Entendeu, Luiz Cláudio? Acho que é importante sair daqui uma decisão de orientar, não de orientar, mas de chamar a CONTRAF para que ela organize a nível nacional, porque a CONTRAF é a nossa confederação nacional. Então, ela pode orientar os sindicatos todos do Brasil todo, que são filiados à CONTRAF, para que eles possam chamar os aposentados para reuniões, assembleias, e, inclusive, organizar o pessoal para fazer passeatas e providenciar a ação civil pública e também esta mediação, que é a audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas, de BH, de Porto Alegre, de Londrina, de Curitiba. Ou seja, o objetivo dos aposentados é esse, é ampliar esta luta para que nós possamos emparedar o banco no sentido de arrancar do banco uma proposta. Não é possível a gente continuar tendo várias situações de aposentados sendo obrigados a abrir mão do plano de saúde porque não consegue pagar. Eu acho isso um absurdo, não dá para a gente aceitar isso, entendeu, Luiz Cláudio? E tem um detalhe, aqueles que não conseguem mais ficar no plano por não poder pagar, ele não consegue também fazer um outro contrato com outro plano aí fora, porque depois de 60 anos, com comorbidade, o aposentado não consegue contratar um outro plano de saúde. E o banco sabe que isso está acontecendo e não faz nada. Então, nós temos que denunciar isso para a população, denunciar isso para a sociedade como um todo, denunciar aqui dentro da LERSP, denunciar dentro da LERJ, denunciar os deputados federais, os deputados estaduais, a nível Brasil. Se nós não fizermos isso, e nós só vamos conseguir isso com esse tipo de mobilização. A colega me informou que tem 273 guerreiros aqui. E nós estamos aqui para fazer essa guerra e chegar até o final. Então, assim, nós conseguimos hoje, aqui nesse espaço, nós conseguimos botar 273 aposentados nesta Assembleia aqui, nessa audiência. Então, nós podemos ir mais adiante, entendeu? E queremos que, de fato, as entidades que representam os trabalhadores assuma esse compromisso conosco, entendeu, Luiz Cláudio? Acho que é por aí. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos estar firme e forte nessa luta, porque a guerra continua e a gente está nessa batalha. Nós somos guerreiros. Aqui tem 273 guerreiros e vamos em frente, gente. É isso aí. E pode contar comigo e com o Luiz Cláudio também. Obrigado, Carlão. Obrigado, Carlão. Vou passar agora a senhora Valesca Picovai, mas queria também fazer um pedido. Depois que no final da audiência, o que é importante? É dar repercussão à nossa audiência. Hoje ela vai repercutir, ela vai para o estado inteiro, vai aumentar no diário oficial, mas é importante que quem puder depois dar alguns depoimentos, né, assim, da situação de vocês. Né, eu não sei se o Gilmar Carneiro já chegou, mas o Gilmar Carneiro foi um ex-presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo dessa região, né, do antigo Banerj, e hoje ele está com Parkinson. E a gente vê, por exemplo, a dificuldade que ele tem, inclusive, em manutenção do convênio médico, da quantidade de remédio que tem que pagar. Então, se a gente pegar aqui uns 10 depoimentos, né, depois quem puder fazer esses depoimentos, para a gente ir repercutindo esse depoimento também durante, né, os próximos dias. Então, isso ajuda também a gente mostrar que uma coisa é de vir aqui fazer audiência, outra coisa é mostrar na prática o que está acontecendo com cada um de vocês. Então, depois, quem quiser, nós vamos gravar aqui, tem um pessoal aqui da comunicação para gravar nesses depoimentos, para a gente poder depois ir soltando ele ao longo do tempo na tribuna aqui da Assembleia Legislativa, que aí ele roda o Estado de São Paulo como um todo também. Valesca Picovai com a palavra. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao deputado Luiz Cláudio Marcolino por essa audiência, agradecer a participação. É muito importante a gente estar aqui e ver a casa lotada por uma causa nobre e justa, né?
Então, eu queria começar falando sobre o lucro do Itaú, né? A gente tem aí o Itaú lucrando 11,128 bilhões, um crescimento de 14% em relação ao último trimestre de lucro. Então, falar que não tem condição de subsidiar o plano de saúde de quem tanto batalhou, tanto lutou a vida inteira para que ele chegasse nesse patamar, é uma vergonha. Então, por isso que a gente está aqui junto, unido, por uma causa justa. A gente tem que ressaltar que a saúde é garantido em Constituição, né? A gente tem aí a questão também da Convenção 102 da OIT, onde fala que todos têm direito a uma velhice digna, a respeito. E o que a gente tem que fazer? Tem que vir para cá, para debater, fazer uma audiência pública, ir para a justiça para reivindicar o direito de vida. Então, acho que é uma vergonha o que vem acontecendo em relação ao Banco Itaú. O que a gente quer, tem condição de dar, o Luiz Cláudio já demonstrou aí, o companheiro Carlão, o Jair, que participou à frente das negociações, né? Foram várias tentativas. A gente vem negociando com o Itaú, como o Luiz Cláudio falou, há anos a questão do plano de saúde. Isso é pauta, eu sou representante da Comissão de Empregados do Banco Itaú nacionalmente. Isso é pauta de toda a mesa de negociação que a gente tem com o banco. A gente sempre coloca a questão dos aposentados, porque não dá para aceitar o que o banco vem fazendo, adoecendo cada vez mais os trabalhadores que se dedicam aí à vida, acabam deixando a família de lado, e na hora que eles mais precisam, que eles estão enfrentando um momento de vulnerabilidade, que é a velhice, que é quando a gente precisa de uma assistência, ele deixa esses trabalhadores de lado e não cumpre com a responsabilidade social que ele tanto prega por aí, né? O Itaú é aquele banco que usa os idosos, as crianças, nas propagandas, nos comerciais de TV, dizendo ser uma empresa responsável, patrocina o cinema, né? E, na realidade, o que a gente vê é os trabalhadores sofrendo porque não têm condições de manter o plano de saúde depois que se aposenta. E acho que é assim, o mínimo que a gente quer manter um plano de saúde para aposentado em condição justa e acessível, com parte do custeio subsidiado, assim como eles faziam na ativa com a gente. Criar modelo específico, proporcional para aposentado, considerando a nova realidade financeira dessas pessoas, porque a gente sabe a dificuldade, né, do salário do aposentado, ainda mais com a última reforma da Previdência que nós tivemos nesse país. Só sobra para o trabalhador. A gente vê mudança, e para quem se aposenta, não tem nada de diferente, nada que agregue alguma coisa boa. Então, e principalmente reconhecer que tanto cuidado que essas pessoas precisam, que foi quem construiu a instituição, e quem construiu o país, né, para estar do jeito que está hoje. Eu acho que é uma responsabilidade social, ética e institucional. Então, a gente não está aqui pedindo um privilégio, é um direito dos trabalhadores. Nós vamos continuar com essas mesas de negociação, continuar insistindo, além de entrar na justiça, né? Mas também eu queria falar em relação às políticas públicas de saúde, porque a gente está aqui cobrando para os bancários do Itaú, ex-bancários do Itaú, aposentados hoje. Mas essa luta é de todo o trabalhador, né, do Brasil todo. Nós precisamos, deputado Luiz Cláudio, investir em políticas públicas de saúde, para que a gente não tenha que chegar nesse patamar que a gente está hoje. Então, fortalecer o SUS, pedir apoio desses parlamentares cada vez mais, porque não dá para simplesmente o banco, como ele vem fazendo hoje, adoecer, né, diversas centenas, milhares de trabalhadores que a gente vê, principalmente no Itaú, com o número de funcionários que tem. A gente vê o trabalhador cada vez mais adoecido, cada vez mais dedicando a vida dele inteira para esse banco, e nessa hora acontece o que a gente está vendo aqui. Então, eu acho que é muito importante a gente estar aqui no dia de hoje. Eu não vou me alongar muito, porque o pessoal já deu um relato do que a gente vem negociando. A gente continua insistindo, e eu repito, essa é uma luta justa e digna de todo o trabalhador, não só do trabalhador do Banco Itaú. Obrigada. Obrigado. Valeu, Picovar, que hoje ela representa a Comissão de Empregados do Itaú a nível nacional. Com a palavra agora, a senhora Rosângela Lorenzetti, da FETEC São Paulo. Bom dia a todos e todas. Bom dia à mesa. Eu sou funcionária do Banco Itaú desde 1988, sou funcionária em Araraquara, na agência 043, e faço parte da direção do sindicato lá de Araraquara e também aqui da FETEC São Paulo. E pela FETEC São Paulo,
Eu participo do grupo de saúde do Itaú. Então, a gente senta periodicamente com o banco para discutir as questões de saúde dos bancários e bancárias deste banco. E, não diferente do que acontecia quando vocês todos estavam na ativa, hoje continua do mesmo jeito. O ambiente de trabalho bancário é um ambiente adoecedor. A pressão, o ritmo de trabalho adoece. A forma como está organizado o trabalho é adoecedor. E a gente mostra isso para o banco, para todos os bancos, porque a gente também senta na mesa de saúde da FENABAN. A gente mostra com dados, com pesquisa, o quanto o banco está adoecendo seus trabalhadores e suas trabalhadoras. E nós, bancários e bancárias, vocês que já estão aposentados, dedicaram anos, décadas. Ninguém está aqui aposentado porque ficou 2, 3 anos no Itaú, não. Todos ficaram muitos anos, décadas no banco. Boa parte da vida de vocês foi dedicado ao trabalho bancário. Como a Nathalie falou, muitas vezes adoecidos, não deixaram de faltar ao trabalho, não usaram o plano de saúde. Nós, na nossa juventude, a gente pouco usa o plano de saúde, a gente ainda pensa, nossa, pago e não uso. Mas é uma reserva para o futuro, é uma garantia para o futuro. E esse futuro chegou para muitos, que é agora a aposentadoria, nesse momento em que nós mais precisamos de um plano de saúde. Que a gente mais precisa. Não dá para a gente nos enganar e achar que, depois de uma certa idade, começam a aparecer os problemas de saúde. Então, a gente precisa disso, desse plano, desse apoio na saúde, que é, como a Valesca falou, um direito de todos e de todas. E não deveria ser necessário que nós viéssemos aqui, ter que entrar na Justiça, no Ministério Público, organizar audiências públicas para conseguir o que é nosso de direito. Hoje, vocês, aposentados e aposentadas, têm o plano de saúde, mas não dão conta de pagar. Então, assim, é humilhante. Bancários e bancárias que dedicaram anos a fio dentro de uma agência bancária, dentro de um departamento, não tenham condições hoje de pagar o plano de saúde. É uma questão de dignidade a gente ter o básico. E o banco pode pagar, o banco pode proporcionar. O Luiz Cláudio mostrou isso com a apresentação que ele fez. Aliás, o mandato do deputado Luiz Cláudio Marcolino tem sido fundamental para apoiar e para ajudar na nossa organização e nos fortalecer enquanto trabalhadores e trabalhadoras. A FETEC São Paulo se soma a essa luta, junto com a CONTRAF, junto com os trabalhadores e trabalhadoras aposentados do Itaú dos outros estados. E não vai ser uma luta fácil, mas a gente tem força para lutar e nós continuaremos lutando e estaremos todos juntos e juntas. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Penela. Gostaria de agradecer a presença do senhor José Renato, da Federação dos Bancários do Rio de Janeiro, Espírito Santo. E também dos bancários de Jundiaí e Araraquara, que também presente. E gostaria de convidar para compor a mesa aqui a senhora Neiva Ribeiro dos Santos, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Então, passar agora a palavra para o Jair Alves dos Santos, representando a Contraficute. Bom dia a todos e a todas. Desculpa pela voz, que estou ruim, né? Mas vou tentar aqui me expressar.
em nome do meu companheiro Luiz Cláudio, cumprimento toda a mesa, em nome da Nathalie, cumprimento todos os aposentados e aposentadas presentes, e o meu sindicato, minha federação. Bem, acho que Luiz Cláudio aqui, Carlão, a Nathalie, né, colocou os pontos importantes, né, referente ao nosso convênio médico do Itaú, né, mas eu vou me pegar mais no universal, né. E vocês lembram que toda vez que eu estava lá com vocês, lá na porta do SEIC e do CTO, né, e a primeira reunião que nós tivemos lá na Contraf, quando vocês me procuraram, e eu falei uma coisa importante, nós temos que mirar, né, mirar nessa Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, que é a agência que regulamenta todos os convênios médicos e planos de saúde desse país, né? Então, pegando com o companheiro Carlão, lá participei também da Assembleia, da audiência lá do Rio de Janeiro, né? E estamos tirando o mesmo encaminhamento daqui, né, Carlão? De uma audiência, né, fazer uma denúncia através de estadual, através da Assembleia Legislativa, mas nós não vamos ter que parar nisso, não, né? Nós vamos ter que... E a Contraf, Carlão? A Contraf pegou essa causa dos aposentados, né? Não só pegou, como nós já estamos aí discutindo futuramente uma associação dos bancários aposentados, dos trabalhadores do ramo financeiro, não é só bancário, os trabalhadores do ramo financeiro. O que é ramo financeiro? Você vai abranger todo mundo que trabalha, seja em financeira, bancos, cooperativas, fintechs, né? Pegar todos, não só bancário, né? Porque eu estou aqui representando o Itaú, mas eu represento todos os aposentados do ramo financeiro. Nós temos que ter que se olhar também. E aí, Carlão, nós vamos ter que ir mais adiante. Nós vamos ter que parar aqui na Assembleia Legislativa, nós vamos ter que parar aí na porta do Itaú, né? Nós vamos ter que parar e começar a bater na porta da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Procurar lá quem é a direção da ANS, levar, hoje estamos 270 pessoas aqui, colocar 500 pessoas na porta da Agência Nacional de Saúde, questionar essa lei 9.658, de 98, porque é ela que regulamenta todos os planos de saúde. Eles têm, sim, de explicar para a gente essa legislação, dessa lei, do artigo 30 e 31, e está aqui meu doutor João, né, que me assessora nessas negociações, que a lei é vaga, né, doutor? Fica em aberta. Porque ela fala, você se aposentou, ou você contribuiu durante 10 anos, você tem o direito de continuar com o seu convênio médico depois de aposentado ou depois de demitido, desde que você assume o valor integral do plano de saúde. Mas não especifica, deputado. Não especifica, ela fica em aberto. E aí, a gente sabendo, esses empresários desse país, a ganância desses empresários desse país, como são, eles não estão acostumados a dividir os seus lucros com os trabalhadores, a olhar os seus trabalhadores. Primeira chance que eles têm, eles não querem saber, vou aplicar o que eu vou ganhar. E é o que acontece com essa lei. Então, nós temos que discutir essa lei. Não temos que parar aqui, temos que ir para Brasília. Meu Carlos, já tem uma audiência lá para marcar a Érica Cocai. Está para sair a data. Em Salvador já estão fechando uma data em Salvador também. E vários outros sindicatos do país inteiro aí estão já marcando audiências públicas também, mas nós vamos ter que ir para Brasília, né? Chegar lá em Brasília, Carlão, não é chegar lá com 200 pessoas, é chegar lá com 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5, 6 mil pessoas, lá na Câmara dos Deputados em Brasília, fazer barulho e mostrar para eles, nós queremos alteração dessa lei 9.656 de 98, queremos ir para o Senado, procurar um senador lá, da progressista, e falar, nós queremos essa alteração nessa lei. E sim, através dos deputados, da Câmara dos Deputados Federal, através do Senado, aí sim eles têm de chamar a ANS, Agência Nacional de Saúde,
se explicar e cobrar e falar, vamos discutir uma nova legislação. Discutir uma nova legislação. Aqui está hoje. Não favorece a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Não favorece nenhuma categoria aposentados desse país. E nós temos vários problemas, servidores públicos, estaduais, municipais. Né? Todos os aposentados desse país sofrem por causa de convênio médico. Nós não somos os únicos aqui. Então, essa briga nossa tem que se expandir, tem que se espalhar. Não tem que ficar aqui dentro, não tem que ficar só na porta do Itaú. Temos que ir para a porta do Bradesco, a porta do Santander. Temos que chegar, chamar outras categorias, que a briga é de todos. Aí sim, nós vamos fazer um movimento importante, universal, porque o problema nosso aqui do Itaú é o mesmo que tem no Bradesco, que tem no Santander, que tem os professores, servidores públicos, né? Os trabalhadores de indústrias, comércio. Então, esse é um ponto importante. E a Contraf, aqui no nome da minha presidenta, Gilvândia Moreira, que não pôde comparecer devido à sua agenda, né? A Contraf está aberta, assim, a ajudar, a organizar e a ir para a rua. E vamos em frente. Juntos, somos fortes. Obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Jair. Vamos passar agora para a Neiva Ribeiro, a nossa presidente do Sindicato Bancário Osasco Região. Eu contei um pouco da construção, na época, do convênio médico do Itaú, que nós fizemos, alguns anos atrás. Mas, no mesmo período, quem que aqui é do PAC? Levanta a mão. Que é do PAC. O pessoal que é do PAC, não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, todo mundo falava, não, o PAC é uma caixa preta, dentro do Banco Itaú, que ninguém sabia o que tinha lá dentro daquele plano de saúde, da Previdência. E quando nós começamos a debater o plano, nós sempre lutamos para que a gente pudesse fazer um debate com o banco sobre o plano de previdência dos bancários do Itaú. Como a gente fazia no Santander, no Banespa na época, no Banerj, no Benj, no Banestado, no Banco do Brasil, Caixa. No Banco do Itaú era algo muito fechado. Do mesmo jeito que nós conseguimos construir um acordo com o banco de 70 operadoras abaixar para 7, no banco, e ter um acordo coletivo assinado com o Banco Itaú na época, nós tivemos um episódio no banco, porque o nosso PAC, na época, eu também sou, Carlão, acho que tem... Você tinha o PAC também, né, Carlão? Então, como nós tínhamos o PAC na época, como é que funcionava o PAC? Se, porventura, o bancário ou a bancária viesse a falecer, o pensionista ou a pensionista não tinha direito ao PAC. Eu falo, isso também é legislação. Tem uma lei que fala que o direito estava lá, era só do beneficiário. O cônjuge não tinha esse direito. Aí nós tivemos um episódio que teve um diretor do banco, que acho que foi para Itanhaém na época, teve um acidente voltando de Itanhaém, o trem pegou e matou um diretor do banco, acabou falecendo. Aí eles foram dar conta que a esposa dele, na época, não tinha direito a receber o benefício do PAC. Aí o banco passou a ter um interesse. Como é que eu faço para garantir que os beneficiários possam ter o direito também à pensão? Então, precisa passar a ter o direito. Aí a gente estava no sindicato, na época, nós sentamos o banco para discutir. Por que nós sentamos o banco para discutir? Porque o PAC era limitado para quem está acima do teto do INSS. Não é isso? Então, quem está acima do teto do INSS que tem um complemento pelo PAC. Só que uma boa parte dos trabalhadores bancários que estavam no PAC, naquele período, as pessoas ganhavam menos do que o teto do INSS. Então, se fosse pegar um caixa, escriturário, um primeiro comissionado, mesmo uma parte da gerência, se aposentasse naquele momento, ia ficar abaixo do teto do INSS, em tese não ia receber nada de complemento quando se aposentasse. Aí nós sentamos com o banco e discutimos com o banco, então vamos fazer aqui um acordo. A gente garante incluir na questão da previdência do PAC os beneficiários, se porventura venha a falecer o bancário ou a bancária, o beneficiário passa a ter o direito. Mas nós incluímos também que todos os trabalhadores que estavam no PAC passavam a ter o direito também a ter o complemento. Por isso que hoje a conta de vocês,
quem está no PAC ela está individualizada, não é isso? Ninguém sabia quanto tinha. Hoje, cada um que está no PAC, essa conta é individualizada, nós sabemos quando nós temos lá. Todo bancário que estava no PAC passou a ter direito. Eu quero mostrar para vocês que assim foi um acordo que foi feito. O banco tinha interesse de seus altos executivos, né, garantir, né, um eventual direito para o beneficiário, e nós tínhamos, naquele momento, o interesse que todos os bancários passassem a ter também o direito a ter acesso ao PAC. Mas vocês percebem que ali, em tese, a lei falava que não podia. Você não podia, porque a regra que tinha do PAC, na época, não podia ter, né, o pensionista. Mas nós sentamos com o banco e construímos uma solução. Então, eu estou falando isso para vocês aqui, porque assim, o banco ele quer negociar quando é interesse dele. E naquela época era interesse dos altos executivos do banco. Então, eu vou ficar insistindo nessa tese, nós vamos procurar depois aqui como encaminhamento essas ações, mas o banco ele tem que ter a responsabilidade de sentar na mesa e discutir o problema hoje colocado. Porque lá atrás, né, pelo menos sentava e se discutia. Né? O banco tinha essa preocupação. Né? Hoje a gente percebe que a atual direção do banco, daí eu falo, não adianta falar que é a premiação da fundação, não é. Né? Tudo que nós fizemos dentro do banco lá atrás era negociado com a direção do Banco Itaú. Era a diretoria de recursos humanos, chamava controladoria, né? Sempre você tinha uma negociação com o banco. Né? Agora o banco joga, não, o problema é da fundação, não, o problema é tentar jogar para terceiro. Não, o problema é do banco, e nós vamos ter que também aqui, como encaminhamento, Nathalie, também, continuar tendo esse processo. Porque hoje, quem é que tem condição, né, de arcar com o subsídio? É o banco. Né? Ele vai ter que repassar recursos para a fundação. Não adianta ele achar que... Não, o banco ele tem que ser chamado, nós chamamos agora, não vieram, mas a negociação que lá atrás nós fizemos e beneficiava o banco, né, agora também... Né, ter um acordo com isso também beneficia, porque senão nós vamos colocar para fora, para a sociedade, como é que o Banco Itaú ele trata os seus aposentados. Né, as pessoas que dedicou 20, 30 anos da sua vida para uma instituição financeira, para ter o lucro que tem hoje, simplesmente é jogado, né, de escanteio. Então, nós vamos trabalhar. O banco sempre se preocupou muito com a imagem do banco. Né, eu vou passar para a Neiva agora, ela vai até dar contar uma história. Quando, na pandemia, nós tivemos um problema que a gente não conseguia dialogar com os bancários e com as bancárias. Não tinha como ir para a porta do banco fazer denúncia do banco. E o Banco Itaú começou a fazer demissões durante a pandemia. A Neiva organizou, pela presença do Sindicato dos Bancários, né, ela organizou, né, uma ação pelo Twitter, nas redes sociais, para fazer uma denúncia do banco. Aí, no Brasil inteiro, todo mundo se mobilizou. O que aconteceu? O banco sentou para resolver o problema. A gente estava em plena pandemia, todo mundo em casa, o sindicato fez uma ação de denúncia do banco, porque o banco começou a aparecer, né, como um banco, né, lá no trading lá do Twitter. O banco correu para resolver, porque ele também não queria deixar a sua imagem exposta nacionalmente. Então, nós vamos ter que buscar alguns mecanismos aqui também, que a gente possa também ir denunciando essa questão do banco, mostrar, né, e questionar a imagem do banco para a sociedade, é uma forma de trazer o banco para conversar, né, com as comissões aqui, para a gente poder fazer encaminhamento dos problemas. Então, eu queria trazer esse elemento para mostrar que lá atrás do PAC, o banco sentou para negociar, dos convênios sentou para negociar. Agora, a questão dos aposentados também, o banco pode sentar, negociar, colocar no acordo coletivo e garantir para vocês os direitos. Neiva? Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui, em nome do companheiro Luiz Cláudio Marcolino, do deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, todos os membros da mesa. Em nome da minha companheira Rosângela, cumprimentar todos os presentes. Vou encurtar aqui os cumprimentos da mesa, né, porque eu já vim de outra agenda, não vou me estender nos cumprimentos, mas sei que nessa mesa aqui está representado o conjunto das pessoas que estão nessa luta, representando a luta que vocês trazem aqui hoje, e que os sindicatos bancários de São Paulo, aqui na figura, principalmente do Jair, vou colocar o Jair, o Luiz, porque desde que a gente foi provocado aí pelo Ministério Público para retomar essa discussão, o Jair tem se empenhado muito para fazer as mobilizações na porta do Itaú, porque a gente sempre discutiu esse debate nas mesas de saúde, é uma pauta que está na convenção coletiva do sindicato, estava na convenção do Itaú, nós estivemos presentes no sindicato. Mas agora, e a gente está vendo a forma como está representativa vocês aqui nessa audiência, e a gente viu também lá no Rio de Janeiro, que também teve uma audiência pública, e o Jair também falou aqui de Brasília, a gente percebe que está aumentando essa mobilização
Isso é muito importante, porque é um recado muito claro para o Itaú de que os aposentados do Itaú não vão não vão se conformar com essa situação que é tão injusta, né, que não é assim que se tratam os trabalhadores que contribuíram tanto para contribuir com o lucro do banco, com o patrimônio do banco, e o sindicato, a Contraf, os trabalhadores vão tão juntos nessa luta, que é uma luta muito difícil, né? O Jair falou bem aqui. Ele falou aqui, vamos para Brasília, né? Vamos lá pressionar os deputados, senadores, e acho que é um momento bom, porque nós vamos ter eleição em 2026, e eu acho que está na hora da gente colocar na pauta de que os deputados e senadores que não apoiarem a mudança dessa legislação, como o Jair falou, não vão contar com o voto dessa população em 2026, porque a gente está vendo aí no Congresso Nacional uma série, e eu sei que tem eu tenho certeza que tem uma parte da população que está aqui que não gosta de discutir essas questões políticas, né, Luiz? Porque a gente está falando, eu quero saber do meu plano de saúde, eu quero saber da minha condição. Eu trabalhei 30 anos no banco, e eu acho que é justo, e é justíssimo, e o banco lutou 30 bi e 500 em 2024, ele tem condições, ele tem uma fundação, mas essas questões passam pelo Legislativo. E o Legislativo, a gente está vendo hoje, está discutindo lá, está com uma quebra de braço com o governo federal para impedir que os recursos do orçamento vão para as políticas públicas, para a saúde, para a educação, para a previdência privada, né, para a previdência pública, né, que a gente defende também, que tem que ter previdência pública para todo mundo. E os bancos que defendem muito que o mercado organize o sistema econômico, político, e eles defendem muito que a gente também apoie as políticas de mercado. Eles dizem que a solução está no mercado, tá, a previdência, o futuro da gente está na previdência privada, nos planos de saúde. Eles precisam de dar soluções para a gente. O Jair está corretíssimo. Então, já fica aqui um recado para nós, que a gente vai ter que tirar uma plataforma política também, viu, Luiz? Porque as pessoas que não apoiarem mudanças nas leis para acolher, para resolver essas questões que vão dar conta de que um aposentado não pode pagar 2.315 no plano de saúde, nem 4.300 para um casal. Quem que ganha hoje 4.300? Acho que nem os da ativa não estão ganhando isso. E olha que nós somos um sindicato combativo, atuante, que tem uma convenção coletiva forte, mas o salário de ingresso não tá isso. Como que um aposentado vai conseguir pagar isso no final da vida, sendo que a gente sabe que, conforme a gente vai avançando na idade, a gente precisa de mais cuidados, a gente vai gastar mais com uma série de cuidados que todos nós aqui sabemos, né, à medida que a gente vai envelhecendo. Então, essa pauta é muito importante, o sindicato está muito empenhado com isso. O Jair falou muito bem, além da pauta do Itaú, que a gente está trazendo aqui hoje, é muito importante que essa audiência está sendo gravada pela TV Alesp. O sindicato também vai compartilhar nas suas redes, a gente vai compartilhar nas nossas redes do sindicato, nós vamos fazer essa mensagem chegar ao Itaú, nós vamos fazer a cobrança pública disso, e a audiência é para isso, mas nós também vamos organizar essa pressão, nós vamos fazer a pressão pública, mas nós estamos no momento da sociedade que a gente tem que cobrar que outras pautas também sejam trazidas a público, porque senão não tem sensibilidade com essa questão da aposentadoria, sendo que no Congresso os congressistas estão discutindo pautas só dos seus interesses privados, seus interesses mesquinhos ali, de quem está... a gente viu a polêmica da energia, a gente viu a polêmica do orçamento, das pautas impositivas. O Congresso está discutindo, eles querem o dinheiro para fazer, para pegar 53 bi e fazer a política sem passar pela esfera pública, sem passar pelos ministérios. E nós não podemos permitir isso, porque senão não vai ter dinheiro para fazer para aposentadoria pública, e não vai ter sensibilidade para fazer leis que olhem para a aposentadoria privada e para a previdência privada que resolva as distorções dessa lei e outras que mexem com a nossa vida, que mexem com a vida de vocês, e que o sindicato está na luta, mas muito da nossa luta passa pelo Congresso Nacional.
E aí nós vamos ter que olhar para a nossa luta individual, mas para a luta coletiva, porque está tudo interligado. Se a gente olhar o panorama, o mapa do Congresso Nacional e ver como que os partidos votam lá, muitos partidos que estão lá, muitas pessoas que a gente elege votam contra os nossos interesses e votam contra o interesse de vocês que estão nessa luta. Então, não é separado as coisas. Tudo está interligado. E aí eu quero que vocês saibam que o Sindicato dos Bancários está muito empenhado nessa luta. Vocês podem contar conosco. Não é uma luta fácil, mas a gente está junto. E quantas mais audiências precisarem de fazer, a gente vai fazer. Quantas atividades precisarem de fazer, a gente vai estar junto. Brasília, estaremos juntos. O Jair, Valesca, o coletivo, aqui tem todo o apoio para fazer as manifestações. E vocês podem ter certeza que nós vamos até todos os limites para fazer com que o que seja justo seja alcançado, e podem contar com os sindicatos bancários em todos os momentos. Tá? Estamos juntos aí. Obrigado, Neiva. Nós vamos abrir agora 7 falas agora, porque nós combinamos aqui até meio-dia e pouquinho, a gente concluir aqui a nossa audiência pública. Então, nós vamos abrir para 7 inscrições de até 3 minutos cada inscrição, para depois a gente concluir bem aqui a nossa audiência. Pode ser? Então, quem gostaria de fazer uso da palavra? Eu Só um gostaria minutinho, de pegar o anunciar nome. e agradecer a presença da Cátia Lucimar Rocha Branco Lopes, vice-presidenta do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Deixa só a mão levantada. Então, tem aqui, Carlos Cordeiro, Carlos Amarindo. Quem está aqui? Levantou? A Sandra. Cadê a Sandra? Sandra. José Ricardo. Emerson. Vera Marchione. Kátia vai falar. A Kátia. Emerson, né? E a Kátia. Tudo bem? Pode ser esses 7? Então, encerradas as inscrições. Kátia. Então, com a palavra, até 3 minutos, Carlos Cordeiro. Só acertar, a gente podia usar aqui, como está sendo gravado, né, e está saindo ao vivo pela TV Assembleia. Então, Carlos Cordeiro. Daqui, e fala aí da... Eu vou controlar o tempo, eu aviso com 2 minutos. Eu aviso com 2 minutos e encerra até 3. Olá, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o companheiro Luiz Cláudio Marculino, que tem sido um companheiro aqui que tem aberto a casa, trazendo muitas pautas aqui importantes. Eu falo aqui como ex-presidente da Contraf, mas já vim aqui em muitas lutas com o Marculino, por exemplo, que a gente está lá no Conselho Regional de Economia, e queria, em nome lá deles também, Luiz, agradecer o espaço e a mobilização que você fez para os 70 anos do Conselho Regional de Economia. E agora, ver essa casa cheia assim, isso honra muito o seu mandato. Queria lhe parabenizar. Saudar os demais companheiros, na figura aí da nossa presidente Neiva, né, do Carlão, da Rosângela, saudar todos os bancários do país inteiro, com a presença dos companheiros, inclusive aqui do Rio de Janeiro. Queria dizer para vocês, né, o Luiz Cláudio citou aqui algumas coisas, quando a gente abre o site do banco, está lá escrito, veja o que a empresa te oferece. E a gente sempre diz que isso não é verdade, porque o Luiz Cláudio citou aqui várias lutas e várias conquistas. A gente não tinha ticket de alimentação, não tinha ticket de refeição, não tinha PLR, e o banco não queria oferecer nada disso. Isso só foi possível porque os nossos sindicatos lutaram, se organizaram, se mobilizaram e negociaram, né? O Luiz Cláudio lembrou muito bem aqui a questão do PAC, né? Quem é mais antigo aqui lembra que, quando o bancário era demitido, e o banco já tirava ele do PAC, tinha a carteirinha branca, a carteirinha marrom e a carteirinha cinza. Então, de acordo com o número de tempo de banco, pagava, acho que era meio salário na carteirinha branca, meio salário na carteirinha branca, 1 salário na carteirinha marrom, e acho que 1 salário e meio ou 2 na carteirinha cinza. E a mudança que nós fizemos foi muito importante. Então, eu também tenho muito orgulho, né, de ter caminhado com o Luiz Cláudio, ele presidente do sindicato e eu da confederação, da gente ter organizado, mobilizado e conquistado, inclusive esse plano de saúde, né, que ele é muito importante. E eu queria dizer aqui, né, companheiro Jair, que tem essa questão da lei, e é muito importante, como a Neiva falou, os companheiros, a gente pedir para que a lei seja alterada, mas, Luiz Cláudio, eu tenho dúvida, e até era importante consultar, porque, como o Jair disse que a lei não é clara, me parece que tem uma portaria da ANS que regula isso. E não é papel da ANS substituir o Congresso Nacional.
é muito importante para a gente cobrar, inclusive, a ANS, né, por que ela está legislando, já que ela não deve, inclusive em favor do banco. E a Valesca diz que aqui alguns dados importantes do lucro, e a gente viu que o lucro do banco, ou seja, não é um problema de lei, porque o banco até agora já pagava e deixou de pagar sem dialogar com a gente, e também não é um problema financeiro, porque só com as tarifas o banco está arrecadando 149% da folha. Então, não tem nenhum problema com isso. E a rentabilidade do seu patrimônio do banco é 23%, ou seja, a cada 4 anos o banco dobra o seu patrimônio. Quem aqui tem um carro que depois de 4 anos, com o aluguel do carro, compra outro? Quem aqui tem um apartamento que em 4 anos alugou um apartamento, compra outro? Então, companheiros, importante essa audiência, importante essa unidade dos sindicatos, importante a mobilização e a articulação no Congresso. Parabéns a vocês por estarem aqui presentes e mobilizando. Obrigado, Carlão. Carlos Lomarindo. Eu pedi para vir para frente também já a Sandra Helena, para ficar ali próximo já. Vamos lá, Carlão. Até 3 minutos, depois Sandra Helena, depois José Ricardo. Bom dia a todos, a todas. Sou Carlos Damarindo, pela Contraf, bancário do Itaú. Acho que o Luiz Cláudio, a primeira fala dele, plano de autogestão é sem fins lucrativos. A Fundação Itaú Saúde, como a Fundação Itaú Unibanco, a partir do momento que teve agora um movimento lá no Congresso, né, de tributar, etc. e tal, foram pedir ajuda nossa, Luiz Cláudio, para não tributar. Foi na Contraf, foi nos sindicatos, né, porque tem as isenções. Agora, o que a gente precisa ver também é a falta de transparência. Desde 2016, eu venho estudando o plano de saúde há muitos anos. Há muitos anos eu venho estudando, porque a gente já sabia que ia estourar essa bomba aqui na frente. Desde quando o banco não renovou o acordo. Né, eu venho falando bastante, a gente montou até um mini-grupo na época, né, para a gente discutir. Então, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, a falta de transparência. Não é nem questão só da ANS. Eu entrei em contato com a ANS. Quem lê o balanço da Fundação Itaú Saúde tem um buraco enorme de informações. Quanto que é o repasse do SUS para o plano de saúde? Não aparece no balanço. É só olhar lá, é público. Está lá, tem a PwC, passa as auditorias. Então, o que eu sugiro, Luiz Cláudio, deputado Luiz Cláudio? Que tenha uma auditoria externa, independente, porque não aparece. Se vocês entrarem agora, o banco atualizou agora os dados do plano de saúde de 2024, a Fundação Saúde. Outra coisa, toda a diretoria do Banco Itaú é diretoria e presidente da Fundação Itaú Saúde. Todos. O Daniel Pastore, todos eles, Marina, são todos diretores e representam o banco. É autogestão, gente, não tem fins lucrativos. A questão da Lei 9656, ela é taxativa no seu artigo 30 e 31. Mas o Carlão já antecipou que eu ia falar que existem as portarias de entendimento. Você não pode lucrar. E a Fundação Itaú Saúde e o Banco Itaú estão lucrando em cima dos aposentados. Hoje, se a gente pegar, são mais de... acima de 58 anos, o que a gente imagina hoje que se aposenta, são 12 mil pessoas, 20 mil pessoas aposentadas, e mais 5 mil que estão próximos de se aposentar se conseguir concluir o ciclo, né, de dentro do banco. Então, é um universo, se você pegar para cada 10 bancários ativos, paga um aposentado no plano básico. Uma vida. É claro, isso é matemática simples, você olhar lá dentro do portal do banco. A gente precisa pegar, Luiz Cláudio, essa auditoria, aqui é uma audiência pública. São Paulo, infelizmente, o Sindicato de São Paulo, eu era secretário jurídico, nós perdemos a ação coletiva em 2015. Tem que lembrar isso. Não dá, o Sindicato de São Paulo não pode ser porque vai dar litigância de má-fé. Linguagem fácil. Nós perdemos a ação, só nós conseguimos apenas garantir para o público ativo, pré-2015, manter o plano familiar. E o banco coloca hoje, para quem está no banco hoje trabalhando na ativa, paga valor individual com um teto de 30%, porque a lei garante isso, não pode comer o salário. Então, eu sugiro, Luiz Cláudio, uma auditoria, portal da transparência, que não tem desde 2016, os repasses do SUS para os planos de saúde. Lembrando, só para encerrar, foram mais de 500 bilhões repassados em 2016 para todos os planos de saúde do SUS. Certo? Então, esses dados até 2016. Depois do golpe, não teve mais informações, tudo parado. Então, sugiro que o deputado e a Casa acompanhem esses dados, que é fundamental para a gente abrir essa tal da caixa preta que tem dentro da Fundação Itaú Saúde, que os números não batem. Obrigado, Carlão. Sandra
Sandra Helena. Até 3 minutos. Olá, eu sou a Sandra Helena, da Comissão de Aposentados, né, de São Paulo. Gostaria de agradecer Marcolino, a mesa, e todos aqui presentes. A gente não estava nem contando que fosse vir todos, porque a enquete não estava alcançando, né? Maravilha vocês estarem aqui, porque a luta é de todos nós. Eu queria falar do quê? De justiça social. O banco prega tanto por justiça social, e o que ele faz com os funcionários? Ele fecha os olhos para os funcionários, né? Os funcionários que dedicaram 30, 40 anos, eu trabalhei 40 anos na empresa. Apesar de não parecer, foram 40 anos, tá, gente? Uma menina. Então, e o que acontece? Na hora que a gente vai precisar mais do plano de saúde, o banco fecha as portas para a gente, né? O banco ele tem um projeto social que chama Viver Mais, de pessoas 60 mais. São projetos que ele financia. Ele tem 3 linhas de financiamento, até 200 mil, 201 mil, até 799 mil e 800 mil. Ele ajuda esses projetos. Por que ele não pode ajudar a gente? A gente já fez de tudo. A gente foi... Marcolino, é uma coisa que a gente também gostaria de falar. Durante a negociação com o banco, eu, a Nathalie, o Jair, nós estávamos sentados na mesa, falamos disso, de projeto social, e o banco estava irredutível. Parecia que estávamos falando para a parede. Foi onde a gente foi no MPT. No MPT também não foi diferente. Então, eu agradeço muito essa oportunidade que a gente está tendo aqui, Marcolino. E você, mais do que nunca, você foi diretor do sindicato e conhece tão bem a nossa causa. Inclusive, você ajudou naquele projeto lá de 2015, que eles tiraram o banco unilateralmente, cancelou aquele subsídio, né? Infelizmente. Então, o Banco Itaú, que a gente tinha tanto orgulho de pertencer, era a frase que a gente falava durante 30, 40 anos. Hoje, a gente não vê da mesma forma. Eu, pelo menos, não, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Sandra Helena. Zé Ricardo. Bom dia, meus amigos. Eu conheço a grande maioria do pessoal aqui que trabalha na área de suporte, né? Na área administrativa, então tenho grandes amigos aqui. Eu só queria agradecer o nobre deputado por ter nos apoiado nessa luta. Eu sou um dos que assinou a denúncia junto ao MPT, e quando me convidaram, eu pensei muito se eu entrava ou não nessa briga. Eu relutei porque a gente já sempre, na época boa do banco, a gente ajudava muito e era muito ajudado. Eu fui muito ajudado. Então, não posso reclamar disso. Mas tem alguns amigos que acabam passando o pé na gente. Bom, eu fiquei muito em dúvida quando a Cléia me convidou. E aí, quando me coube levantaram os dados dos amigos para preencher a planilha para entregar ao MPT. E me deixou muito triste. Aí eu falei, estou na briga certa, vamos pular de cabeça. Porque tem muita gente com comorbidade, eu também tenho 2. Né? Fui tentar ver um plano de saúde fora, me falaram que eu teria que ir no começo, para ter um plano parecido com o Itaú, eu teria que fazer 2 planos. Um, porque ia ter uma carência, sendo que de 10, provavelmente, ele falou, uns 7 não vão te aceitar, 3 vão te aceitar, porém, você vai ter uma carência de pelo menos 2 anos. Aí você vai ter que fazer um plano mais simples para poder continuar sendo coberto. Eu tenho 2 câncer, né? Tive 2 câncer, graças a Deus estou bem. Mas muitos aqui estão nessa situação. E muitos do que eu levantei lá do 100, eu peguei uma planilha com os 220 nomes para fechar 190. Né? Vários tiveram que sair, muitos se tratando de câncer no SUS, que a gente sabe, tem lá os 2 meses para ser o primeiro atendimento, mas isso nunca acontece. E aí, eu queria só lembrar que 2 minutos. A necessidade da urgência da coisa, porque a idade vai avançando, muita gente está com doenças. Um colega do Rio lá foi com bolsa
de colistemia. E aí tá lá tentando, eu conversei com ele, foi um dos que eu peguei a informação, me passou toda a declaração dele. Está num estado bastante ruim, sem plano, e está dependendo do coisa, quer dizer, ele está tendo infecção urinária quase constante, porque ele não consegue tirar a bolsa, né, fazer a cirurgia que ele precisa. Então, a gente precisa também de uma certa urgência. Gostaria de agradecer muito a esse nobre deputado, agradecer todos da mesa, Carlão, o nosso mentor, sempre... O que eu aprendi um pouquinho de juridiqueza aí e de plano de saúde de federação, Carlão, agradecer ao Jair e a todos aí da mesa e espero que contar com todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Vera Marchione. Depois a Vera Marchione e o Emerson. Vera Marchione. Depois Emerson, depois finaliza com a Cátia. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Quero cumprimentar a mesa, né? Em nome do Marcolino, cumprimentar a todos, tá? E agradecer muito, porque o Luiz Cláudio tem nos dado apoio. Eu quero dizer que eu sou do Banco Santander, tá certo? Mas nós estamos enfrentando problemas iguais ao de vocês. Por isso que eu resolvi vir aqui falar. Porque eu entendo que nós temos que nos somar nessa luta, né? Não adianta a gente estar dividido, né? O que está acontecendo no Banco Santander é o que está acontecendo no Itaú e nos outros bancos, né? Que no Congresso tem uma disputa pelo orçamento e no banco tem uma disputa pelo lucro do banco. Os acionistas querem ficar com todo o lucro, tá certo? É isso que está acontecendo. Porque, na verdade, também, Luiz, nós temos que ver que houve uma mudança na legislação que contabiliza os direitos pós-emprego dos funcionários no balanço dos bancos, né? E o que nós temos discutido é que essa legislação, que houve uma mudança aqui no país, na aplicação dessa legislação, ela está sendo utilizada pelos bancos no máximo. É a mesma legislação que existe fora do país, mas na Europa o Santander não usa isso para os funcionários dele, mas usa no Brasil essa legislação contra os direitos dos trabalhadores aposentados. Por quê? Porque ele tem que jogar no balanço, ele tem que fazer provisão e ele alega que os acionistas, que ele tem que limpar o balanço, porque os acionistas não querem ver essa despesa no balanço. Certamente isso acontece com o Banco Itaú também. É para limpar balanço, para não mostrar para acionista, para enfiar lucro no banco, no bolso, né? Assim como o Congresso também está brigando lá. Então, gente, nós temos que estar juntos nessa luta, temos que mudar a legislação, sim, né? E isso a gente só faz com outro Congresso Nacional, não com esse Congresso Nacional que está aqui. Se não fosse o Luiz Cláudio e alguns poucos deputados estaduais, nós não estaríamos reunidos aqui, porque eles têm interesses. E os interesses não são iguais aos nossos, são os interesses dos banqueiros. Então, eu quero agradecer a participação aqui. Obrigado, Vera. Emerson. Depois a Cátia. Bom dia a todos, colegas, amigos, à mesa, excelentíssimo deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino. É com muita humildade que eu venho falar aqui, porque tamanha autoridade, tamanho conhecimento que está nessa mesa, tamanha participação de muitos colegas que estão aqui, e eu sou simplesmente um aposentado que estou querendo alguma coisa. Simplesmente não, é tudo. Tudo. Mas o que eu gostaria de propor é que, seguindo a linha do excelentíssimo deputado, que falou uma ação específica no Twitter que resultou numa força maior. A minha sugestão é que a gente, eu não sei como que se organiza isso, mas que a gente tenha uma ação coordenada, periódica, nas mídias sociais. Porque, se a gente for ver pelo Itaú, o Itaú tem uma imagem, é o que mais vale para ele. A imagem e reputação é o que mais vale para o Itaú. Se nós atuarmos, atacarmos
esta reputação, esta imagem, a gente vai aumentar a nossa probabilidade de dar certo. Na mesma forma, com todas as ações que foram propostas, com todas as ações que estão correndo aqui, que são importantíssimas, elas precisam de um apoio da população. O nosso excelentíssimo deputado precisa de votos. Para ter votos, ele precisa que a população entenda as brigas que ele está levando para frente. Isso é importante para ele, isso é importante para o sindicato, isso é importante para a nossa vitória. Então, assim, eu proponho, de alguma forma, que a gente saia, em algum momento, forme uma comissão para a gente começar a fomentar de forma sistemática e de forma periódica nas mídias sociais, para apoiar todos que estão aqui. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque se a gente ficar somente na parte civil, na parte jurídica, trabalhista, na parte de leis, e dependendo do nosso sistema, vai ficar muito difícil para todos que estão aqui atuando. Então, assim, acho que esse é o meu pedido, minha humilde sugestão, dada a autoridade que está aqui. Muito obrigado. Muito bom, Emerson. Parabéns pela sugestão. Kátia. Depois da Kátia, o Carlão. Bom dia. Bom dia a todas, todos e todos que estão aqui. Quero saudar a mesa e saudando, agradecendo ao nosso deputado Marcolino, né? Temos uma tarefa que todos estão falando que é difícil, realmente é difícil, né, Jair? Nós sabemos. Só que nada vai nos calar. Eu acho que o que temos aqui é uma esperança, né? Semana passada, dia 16, todos sabem, teve audiência pública lá no Rio de Janeiro, através da deputada Lília Beric, e que também, juntamente, a Dani Balbi, ambas do PCdoB, e lá esteve tão cheio quanto aqui. Lá chegou uma hora que não pôde subir mais. Teve bancárias, bancários, aposentados que não conseguiram subir de tantos bancários que tinham na LERJ. É tanto que os porteiros até comentaram, nunca havia uma mobilização tão grande, não é, Carlão, de trabalhadores e trabalhadoras. A gente sabe que o banco mexe com a mídia, né? Tanta propaganda tão linda, e que nós, bancários da ativa ou aposentados, por que eles não podem fazer isso com a gente? Então, eu acho que esse aqui é o caminho. A gente tem que mostrar, a gente tem que se mobilizar cada vez mais. Hoje teve essa quantidade, próxima atividade teremos mais, né? Como a gente fala sempre, para trazer a família, porque quando o aposentado está sem o plano de saúde, não é só ele. Junto quem sofre é toda a sua família. E a sua família nunca toca. Quando toca... E a sua família sofre junto. O amigo antes aqui estava falando que era um simples aposentado. Você não é um simples aposentado. Você é um trabalhador. Você se doou 20, 30, 40 anos da sua vida, né? Ele citou o João. O João realmente está enfermo. Teve um companheiro também que faleceu, o Manhães presente. Ele não pôde ir para a audiência, mas ele mandou uma mensagem que a gente rolou lá no grupo, né, com muita emoção, ele na esperança ainda no leito, lá na esperança desse plano. Então, assim, Manhães, essa luta é por todos, por todas e por você também. Obrigado, Kátia. Carlão. Carlão é o último, já vamos para os encaminhamentos. Alô? Oi. Pessoal, é o seguinte, eu fico muito emocionado, embora eu tenha bastante experiência de sindicato e tal, de lutas, mas sempre eu fico emocionado, porque com essa mobilização aqui,
Isso me dá esperança de que a gente vai conseguir vencer essa batalha. Tenho certeza absoluta. Por isso que eu enfatizei a necessidade da CONTRAF abraçar essa luta e espalhar essa luta por todos os sindicatos. Acho que é importante que a LESP, através do companheiro Luiz Cláudio Marculino, faça também a denúncia no Ministério Público Estadual, que o sindicato também faça a denúncia, que a CONTRAF faça a denúncia, que o sindicato a nível nacional faça essa denúncia. Não é entrar com a ação, é fazer a denúncia e deixa o MP tomar as providências. O que o Itaú está cometendo contra os trabalhadores é um crime. Deveríamos, inclusive, denunciar isso. Essa diretoria do Banco Itaú deveria estar presa na cadeia, porque está matando os aposentados. Tem vários colegas que estão morrendo. O caso do João, por exemplo, está dependendo do SUS para poder tratar da questão dele, do câncer dele. E quantos tiveram que abrir mão? Eu, por exemplo, tive que abrir mão do plano de saúde. Eu estou sem plano de saúde. Estou igual a muitos colegas do Itaú. Não tenho vergonha de dizer, não. Então, assim, eu acho que nós temos que denunciar o banco, denunciar essa diretoria, porque é uma diretoria nociva aos trabalhadores e aos funcionários aposentados do Banco Itaú. Tem que ter dignidade, tem que ter respeito pelos aposentados. Então, eu conclamo aqui que a gente faça uma moção de repúdio à diretoria do Banco Itaú pelo sacrifício que está colocando os aposentados. 2 minutos. Criminalmente. Eu vou aproveitar esses 2 minutos. Eu não posso deixar de falar um poema. Eu fui lá no Rio, vou fazer aqui também, vou pedir permissão a vocês. É 1 minuto, Carlão. O poema é o seguinte, é 1 minuto. Vai acelerar, vai por... A história humana... Velocidade 2 vezes. A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre as plantas e as galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas e no namoro da esquina. Disso eu quis fazer a minha poesia. Dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida. O canto só é justo quando ele alcança e arrasta consigo as pessoas e as coisas que têm voz. E nós temos voz! Nós temos voz! E o banco tem que ouvir a nossa voz! Obrigado, Carlão. Ó, ele gastou só 6 segundos a mais, hein? Obrigado, Carlão. Você gastou 6 segundos a mais. Valeram. Ó, pessoal, vamos só agora concluiu aqui a fala do plenário. Então, acertamos aqui, eu e a Natália vamos fazer os encaminhamentos. Anotamos todas as sugestões. Eu queria dialogar agora. Cadê o Emerson? Cadê o Emerson? O Emerson fez sugestão. Né, todo mundo aqui assinou a lista de presença? Todo mundo, né? Então, eu conversei aqui com a Nathalie, da gente pegar a comissão, né, que já está atuando junto, que está com o CONTRAF, está a FETEC, está os sindicatos bancários, tá? Né, vocês que estão coordenando esse trabalho. Né, com esse grupo que já coordena o trabalho de vocês, aproveitar, né, aí vocês têm que autorizar, até caso da LGPD, a gente mandar para vocês, né, esse planinho depois de comunicação, da gente poder denunciar a questão do banco. Então, está autorizado a gente mandar para vocês as informações? Está autorizadíssimo. Autorizado, tá? Que a gente vai passar para vocês, né, a gente depois senta, organiza um plano mínimo de comunicação para poder, né, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde a gente puder trabalhar com as redes sociais, mas fazer com uma marca. Sabe? Hoje aqui, né, foi feito já uma série de cartazes, mas a gente dá uma adequada, está desenvolvendo a partir do sindicato, mas a gente dá uma combinada e usa isso como referência. Aí nós vamos usar também aqui o espaço da tribuna da LESP, e aí tudo que a gente fizer ali, a gente dá uma diminuída e manda para vocês também repercutir. Mas o que é importante é receber e repercutir. Que às vezes a gente vai, produz, aí chega para vocês, para ali. Não, se a gente não repercutir, não vai chegar. Como eu falei, né, lá atrás, ó, mesmo na pandemia, não tinha como o sindicato fazer paralisação, fazer manifestação. A gente usou as redes sociais para fazer a denúncia no banco, e o banco teve que sentar com o sindicato para poder negociar. Então, é um instrumento hoje poderoso a questão das redes, mas nós temos que saber, né, utilizar a questão das redes. Né, a questão de entrar aqui com a ação civil pública, nós vamos estar organizando para fazer essa ação.
né, eu vou, depois, junto com a comissão, né, a gente tentar, mesmo fazendo, né, essa denúncia, né, a gente fazer uma conversa presencial com o Ministério Público. E lá para explicar, né, que aí a gente vai organizar a denúncia, mas chamar uma reunião, né, com o Ministério Público para explicar para o Ministério Público por que nós estamos entrando com as denúncias. Uma coisa é chegar lá no papel. Outra coisa é a comissão sentar lá. Acho que é importante pegar alguns casos, alguns depoimentos. A gente pede, né, uma audiência com o Ministério Público para fazer essa conversa, né, para depois efetuar a denúncia no papel. Então, fazer um pouco essa ação, fazemos também combinado com a comissão. A mesma coisa a questão da ANS. A ANS também foi convidada para cá. Tá? Então, ela foi convidada, também não compareceu. Então, nós vamos fazer o mesmo tratamento, nós vamos dar para o Banco Itaú, nós daremos também para a ANS, né, e fazer essa convocação para a ANS para dialogar em relação à questão do convênio. Aí, queria gravar os depoimentos. Né, foi feita aqui a sugestão também, ver as portarias, questão da transparência que o Carlão colocou, acho que é importante, viu, Carlão, a gente levantar, pegar as informações. Né, por que é importante a gente trabalhar com as informações que tem? A Vera comentou do balanço. Não sei, quem estava no banco aqui em 96? Levanta a mão. Quem estava em 96? Todos nós. Vocês lembram que, em 96, né, foi o segundo ano que teve a participação dos lucros e resultado. Né, quando fechou o balanço, quando fechou ali o pagamento, né, nós conseguimos garantir, né, um valor a mais do que o banco tinha pago pela convenção coletiva. Não sei se vocês lembram. Naquele ano, nós detectamos que o banco pagou de forma diferenciada, né, para os trabalhadores. Ele pagou para o pessoal, para o acionista, com balanço, e pagou para a gente, a PLR, com outro balanço. E aí nós fizemos uma denúncia na época, né, que está faltando aqui, né, pelas contas aqui, a conta não fecha. Na época, eu lembro, o Marco Antônio, que era o diretor de recursos humanos, a gente conseguiu que o banco desembolsasse 70 milhões a mais, né, para garantir, né, o valor que faltava do pagamento entre uma divergência, né, de um balanço e outro que ele fez. Então, eu estou colocando isso para vocês, porque, assim, olhar o balanço, olhar as informações, como o Carlão e a Vera Marquino trouxe, é importante. Às vezes traz alguns elementos para a gente ali, que nem sempre a gente consegue enxergar. Né? Vocês lembram que, depois de um tempo, o banco criou lá a CCV. Por que foi feita a CCV naquela época? Foi construído e dialogado e ter um acordo de comissão de constituição voluntária, porque o banco tinha que colocar o balanço dele, né, nos Estados Unidos, e para colocar lá o balanço dele era necessário, de fato, né, não ter uma provisão muito alta. Então, a hora que você faz a CCV, você diminui também essa provisão, né, para o banco ter legitimidade de colocar o balanço dele lá fora. Então, o balanço ele é importante. Então, como o Carlão ia, vamos dar uma olhada depois no balanço e ver brechas que tem ali também, da gente poder, na conversa com o banco, no Ministério Público, trazer elementos que nos ajude a mostrar que o banco tem condição e tem capacidade econômica para fazer. Porque uma coisa, só pelo lucro já tem. Você olha o lucro lá, já tem capacidade econômica de fazê-lo. Mas como é que a gente busca, a partir de brechas legais que também tem, né, já que o banco quer discutir a questão legal, trazendo as questões legais, né, condição do banco garantir o subsídio, né, para os aposentados. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, junto com a comissão, junto com a FETEC, com a Contraf, com o sindicato. É uma forma também da gente poder, né, buscar esse diálogo com o banco. Né, como o Carlão falou, né, Carlão? O tempo que a gente estava lá no sindicato, né, mesmo andei agora na presidência do sindicato, a gente tem que buscar sempre, né, brechas desses espaços legais que tem para garantir um direito que muitas vezes o banco não quer fornecer. Então, eu quero trazer esses elementos que vocês colocaram aqui, que é possível e dá para a gente estar trabalhando junto com a comissão, junto com vocês, para tentar buscar uma solução o mais rápido possível. Da justiça social, né, que foi dito aqui pela Sandra, então, tentar né, combinar um pouco, de mostrar também que o banco fala tanto isso, uma das formas de fazer justiça social, né, trazendo para dentro da estrutura, né, do banco, do convênio médico, trazer os apoios também. Talvez acho que a linha que nós vamos ter que trabalhar na comunicação, talvez seja um mote forte, né, para colocar para fora. Que aí o banco faz para fora, mas internamente para os seus funcionários, né, que dedicou a vida no banco, o banco não faz. Então, talvez tentar combinar um pouco esse mote. Portaria eu já falei, e a ação no Twitter eu já falei, né, a questão do artigo 98 da ANS, gravar os depoimentos. Então, praticamente, acho que tudo que vocês colocaram aqui, nós vamos estar trabalhando para dar continuidade a essa ação. Vamos ter que tratar, né, que essa audiência pública é mais uma ação. Tá? Então, às vezes, o pessoal acha, fizemos quase 300 pessoas, foi muito bom, legal. De fato, é muito bom, é legal. Reunir 300 pessoas não é qualquer audiência pública que a gente faz aqui na Assembleia que reúne 300 pessoas, mas nós não podemos tratar isso aqui como fim.
Nós temos que tratar isso aqui como uma continuidade das ações e dos movimentos que vocês já estão fazendo. O que vocês têm agora, né, eu já fiz um depoimento na tribuna, mas agora nós temos, de fato, a Assembleia Legislativa, né, com olhar, né, sobre, né, o problema que está colocado hoje, que é garantir que vocês tenham, né, um plano de saúde mais justo. Então, isso aqui não pode ser, né, o fim, né? Aqui tem que ser apenas uma continuidade do que vocês estão fazendo e pode contar com a Assembleia Legislativa para garantir que, de fato, a gente consiga resolver o problema o mais rápido possível. Na minha avaliação, é possível e o banco vai ter que recuar. Então, muito obrigado a todos e todas. Calma, não está encerrado. Eu falei que quem vai falar sou eu e a Nathalie. Agora a Nathalie vai falar para depois eu concluir. Nathalie, com a palavra. Gente, daqui dessa conversa toda, o que a gente tirou? Muitas coisas. Vocês contribuíram em muito. Justiça social. Justiça social começa em casa. O banco tem que fazer justiça social com os aposentados dentro de casa. Outra coisa. Essa é mais uma ação, como o deputado Marculino falou. É mais uma, mas a gente tem que ir para fora, a gente tem que ir para a mídia. Eu sempre coloco isso nos nossos encontros. A gente fez, o ano passado, aquele abaixo-assinado, vocês lembram? 33 mil pessoas da comunidade assinou apoiando nossa causa. Levamos para os acionistas. A gente quer atingir a imagem do banco. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que conseguir sair da nossa bolha. A gente tem que fazer com que a nossa comunicação vá para fora, que a comunidade nos apoie e que vá realmente chegar na imagem do banco. É isso que eu peço. Então, vamos continuar na luta, gente. A luta continua. Obrigado, Nathalie. Vamos só para a gente agora ir para os depoimentos. Nós temos, né, hoje aqui várias representações. Estamos aqui com a FETEC, que é a Federação dos Bancários aqui no Estado de São Paulo. Estamos com a Contraf, estamos com os sindicatos bancários, como foi feito lá no Rio, vai ser feito na Bahia, em Minas Gerais. Então, a ideia é que a gente possa, né, com as nossas representações também sindicais, não está aqui a Federação de São Paulo, Mato Grosso do Sul, não também dialogar com a Federação, tem bastante bancários do Itaú, né, no Estado de São Paulo, que é uma outra federação, incluir todas as representações para que, de fato, esse movimento seja um movimento coordenado e organizado por todas as nossas entidades. Então, foi dito aqui, também está incluso também como encaminhamento também aqui da nossa... Já está fazendo, mas que é importante agora a gente, né, ir reforçando. Vocês estão vendo aqui esse pé de moleque. Né, quem está com o pé de moleque aí? Então, vou levantar aqui o pé de moleque para tirar a foto e vamos tirar com cartaz. Molecagem do Banco Itaú. Que é a molecagem que o Banco Itaú está fazendo, que não compareceu aqui à nossa audiência. Então, quem tiver, para a gente registrar a foto aqui da molecagem, aqui é a molecagem do Itaú, que não garante o direito dos aposentados. Agora, eu vou fazer uma outra foto. Quem puder levantar o cartaz que foram feitos, para a gente poder registrar agora aqui também os cartazes, demonstrando a insatisfação de todos. Nós vamos fazer uma foto geral com todo mundo. Segura aí que a mesa vai para frente, para a gente tirar a foto com vocês. Só para depois, o que eu queria pedir para vocês. Todo mundo que puder fazer o depoimento, vai ter uma estrutura de comunicação aqui, ao término aqui da nossa audiência, para que quem puder fazer um depoimento, falar um pouco da situação, né, como é que vocês estão vivenciando, esse aumento que teve, o impacto que teve na vida de vocês. É importante que a gente vá usar depois esses depoimentos para a gente dar luz, né? Porque eu falo, uma coisa é o papel, outra coisa é as pessoas colocando, né, o que acontece de forma individual também. Eu sei que a nossa luta é coletiva, mas às vezes é importante que a gente tenha algumas falas individuais para demonstrar o que todos nós estamos sentindo e que nem todo mundo pôde, né, se expressar. Então, vai ficar ali do lado ali próximo aqui das bandeiras. Quem puder dar um depoimento, coisa rápida, de 1 minuto, 1 minuto e meio, né, para a gente poder depois transformar isso, né, em instrumentos de comunicação também, para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Então, o pessoal vai para cá. Oi. Pode votação simbólica, a aprovação que a Celeste vai tomar as providências. Não, tá bom. Eu vou automaticamente, tudo que nós falamos aqui está gravado, já tem fé pública, eu tenho que dar continuidade, vamos fazer. Mas, de qualquer forma, né, quem aqui concorda, a gente dá os encaminhamentos que foram tirados aqui na audiência pública, levanta a mão. Levanta os cartazes. Levanta o cartaz da mão. Aposentado unido jamais será vencido. Certo, então, está aqui então encerrada aqui a nossa audiência pública. Vamos dar os encaminhamentos que aqui foram tirados, foi encaminhado, e outros encaminhamentos também venham a surgir. E o que é importante? A partir desse grupo que vai ser estruturado por essa audiência,
e só tratar com vocês. Nós vamos montar esse grupo para passar as informações, mas não é para ter grupo de bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. É só para tratar das ações, dos encaminhamentos de comunicação. Tudo bem? Todo mundo já está preparado por isso, tá bom? Então, pessoal, está encerrada a audiência pública. Vamos tirar uma foto com todo mundo agora. Muito obrigado por todos. Pessoal, momento. Os cartazes na saída, vocês lá o cara preto vai estar pegando no final os cartazes, tá? Por favor. Obrigado. Ó, então todo mundo, levanta o cartaz, vamos aqui para frente a mesa para tirar uma foto com todo mundo agora.